Filha, vamos. Tá na hora do teu casamento. Como assim, pai? Já agora? Sim, agora, minha filha. Mas, pai, eu não tô pronta. Você não tem mais tempo. Vamos. Olha o seu estado, toda suja, toda desarrumada. Você não estava me esperando? Sim, mas você veio muito cedo. Eu tava cheia de compromissos, na maior correria. Eu precisava de mais tempo. Eu te dei tempo suficiente para você se preparar. Eu não estou te reconhecendo. Mas sou eu sou a noiva. Eu te amo, eu tô aqui. Se tu me amasse, tu estaria pronta. Eu sinto muito. Perdoa, não. Não vai embora, não. Filha! Mãe, não vai embora. Não se preocupe, minha filha. Ai, mãe, que vergonha, mãe. Meu noivo. Horas, minutos, segundos. Ao som emitido pelo ponteiro do relógio, que indica o avançar do tempo, as nuances daquele grande dia começam a se tornar mais claras, mais nítidas. Conforme a hora do casamento do cordeiro se aproxima, a sua noiva continua a se preparar, cada vez mais vestindo-se de atos de justiça. Venha e ouça as palavras verdadeiras do seu Deus, pois quão glorioso será o esplendor desse dia. Felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Bem-vindos ao casamento do Cordeiro. Boa noite, eu sou o Tércio.
Quero louvar a Deus por cada uma das mulheres que estiveram vivenciando o retiro do quarto passo. Glória a Deus por tudo que Deus falou, fez lá. Nós encerramos esse retiro aqui e entendendo que Deus vai continuar falando com vocês hoje à noite, com todos nós que estamos vivendo os nossos retiros, né, semanais com Deus, e que vamos continuar sendo ministrados por Ele ao sairmos daqui. Queremos dar as boas-vindas àqueles que estão pela primeira vez aqui, uma satisfação. Eu vou pedir para que quem está pela primeira vez levante a mão bem alta para a gente poder ver. E vamos aplaudir esse povo todo. Muito bem-vindos aqui. Muito bem-vindos. Uma grande satisfação, uma grande alegria receber vocês. E nós amamos que vocês voltem, fiquem e permaneçam entre nós. Hoje, de uma maneira muito especial, nós estamos encerrando a nossa série de mensagens. Foram 7 mensagens com esse tema Santifique-se. E hoje nós vamos fechar essa série com esse simbolismo tão profundo que aponta para o futuro, para uma realidade de que Jesus, que é o noivo, Ele virá buscar a sua igreja para esse grande casamento, as bodas do Cordeiro. E você que é parte da igreja de Jesus Cristo, você é a noiva. Nós somos a noiva, nós estamos nos preparando para esse casamento, dia a dia, minuto a minuto, semana a semana, nós precisamos nos preparar. E essa cena primeira, nós não vamos terminar a nossa celebração com essa cena. Ela é apenas o confronto primário dessa noite para nós. Porque certamente ela pode simbolizar muitos de nós. Ela pode simbolizar a maneira que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Como se houvesse muito tempo ainda para que Jesus voltasse. Então os nossos compromissos são tantos, nossos desafios, nossos sonhos, nossos projetos vão nos tirando o coração dessa expectativa, desse grande dia onde nós nos encontraremos com o noivo, com Jesus. E vocês que são mulheres, eu vou pedir que todas as mulheres fiquem em pé agora, por gentileza, todas as mulheres. Eu vou pedir que todas as mulheres que já se casaram, não importa se hoje você não está casada, mas que viveu esse casamento, levanta a sua mão bem alta, deixa eu ver aqui. Olha aí, que lindo. Eu vou pedir que todas que ainda não se casaram, levantem a sua mão bem alta, ou que gostariam de casar mais uma vez. Levanta a mão bem alta, está aí. Joia. Ótimo. Isso, gente, ninguém precisa ficar com vergonha não aqui, nós estamos em família. Olha aqui para mim. Amém. Vocês sabem como vocês se prepararam para esse dia, certo? E aquelas que anseiam pelo casamento já têm tudo pronto na cabeça. É incrível. E vocês sabem que vocês não se prepararam de qualquer jeito. Vocês sabem que vocês não chegaram daquele jeito que aquela noiva chegou. Vocês podem se assentar, mulheres. Eu vou pedir que todos os homens fiquem em pé agora. Olha, eu fico feliz demais de ver essa marada toda aí. A propósito, as mulheres, quarta-feira, 2 horas com a Martinha aqui, Paulinha e as mulheres orando, e nós, 6h30 de quarta-feira aqui juntos orando, viu, homens? Você que não veio ainda, venha, está sendo demais. Nós, homens, sabemos que embora nós, não tenhamos toda aquela produção, superprodução delas, para o casamento, nós nos preparamos da melhor forma para esse momento. E mais do que isso, podemos entender o coração do noivo.
Eu me lembro, gente. Eu não parava de pensar como é que a Martinha ia aparecer. E posso dizer que fui surpreendido com uma mulher que chegou lindíssima, simples, mas maravilhosa. Imagino que para você também foi assim a sua. Para todos nós há uma expectativa. Não é assim, gente? É desse jeito. Vocês podem se assentar também, homens. E você acha que foi por acaso que Deus decidiu escolher essa imagem, essa figura, essa expressão tão profunda e tão linda, que é o casamento, para apontar para o nosso futuro e dizer para você e para mim que somos esta igreja. Você é a noiva, eu sou a noiva, nós somos a noiva de Cristo. Ele escolhe essa imagem, essa visão tão linda de um casamento, para que nós possamos então nos preparar espiritualmente para esse grande dia, para esse encontro. E agora, fechando a nossa série de mensagens sobre santidade, não dava para terminar de outra maneira senão apontando para esse dia. Por quê? Porque até lá nós precisamos nos preparar. Fala para a pessoa do seu lado, você é a noiva, você precisa estar lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa. Eu confesso que a cena que foi montada para nós hoje aqui, ela foi chocante para mim. Eu não sei se chocou você. Mexeu com você? Fez você parar para pensar? Te levou a olhar para si e perceber como você está se preparando para esse dia? Vocês viram como estava a celebração do casamento, na expectativa da noiva? Todo mundo rindo, feliz, maravilhoso. E quando ela entra, maltrapilha, suja, cabelo preso esquisito, vestido todo manchado. Você viu o semblante do noivo? Você viu o semblante dos que foram convidados para a festa? Isso não pode ser só uma imagem de teatro, não. Isso precisa nos levar a uma profunda reflexão. Isso precisa nos levar a olhar para nossas vestes e perceber como nós estamos. Se nós não estamos vivendo a nossa vida de tal maneira que se hoje fosse o dia, se nós não nos apresentaríamos parecidos com aquela noiva. O texto base nosso hoje está em Apocalipse, capítulo 19, que aponta para esse momento, versículos 7 e 8, que já apareceu agora no vídeo introdutório nosso. Eu queria ler com você esse texto e queria ler com grande expectativa daquilo que será esse grande dia. Diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Levanta a mão a noiva aí, levanta a mão bem alta. Nós somos a noiva, levanta. Olha como é que nós vamos estar em nome de Jesus. Nós vamos estar preparados, vestidos. Para vestir-lhes foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Fala comigo, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Vamos orar? Pai querido, que a Tua palavra e o Teu Espírito nos inspire agora.
Tu já estás ministrando ao nosso coração pelos sorrisos, pelos abraços, pelas canções que podemos estar adorando ao Senhor com essas orações, essas declarações musicais. Estamos tendo a manifestação do Senhor entre nós pelo teatro, pelas consagrações de nossas vidas, de nossos bens, recursos, pelos dízimos e ofertas. E agora, ao meditarmos na Tua palavra, pensando em nos santificarmos completamente para o nosso casamento com Jesus, o Cordeiro de Deus, nós pedimos que agora o Teu Espírito Santo possa tomar nossas mentes e os nossos corações e rompe o céu, Senhor, agora, com a Tua palavra e por meio do Teu Espírito Santo, gerando algo transformador no nosso coração essa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E a pergunta primária, então, é: nesse processo de nos santificarmos completamente para o nosso casamento, a pergunta primeira é: como estão as suas vestes? Como estão as suas vestes? Eu queria convidar você a olhar 7 pecados que sujam as nossas vestes e que nos impedirão, se nós não dermos a devida atenção, a profunda e séria atenção. Elas vão sujar as nossas vestes de tal maneira que impedirão que se cumpra o que está nessa palavra: a noiva se aprontou. E nós queremos estar prontos, amém, igreja? Nós queremos estar preparados. Então, o primeiro pecado é o orgulho. E eu quero olhar para ele de uma maneira muito profunda e começar por ele por uma razão essencial. Porque a história da humanidade e todo o projeto divino de comunhão e intimidade de Deus com o ser humano é rompido por causa do orgulho. Gênesis vai nos mostrar isso. Mas eu queria que você pudesse observar esses 2 textos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, diz assim: não fale então orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Eu quero começar por aqui, dizendo que um dia nós seremos julgados por quem pode julgar, por Deus. E nós que hoje julgamos Deus, julgamos pessoas, por vezes julgamos a nós mesmos, de maneira arrogante, como o texto diz, seremos julgados por Deus. E o que importa para nós nessa noite é dizer que o orgulho nos coloca numa posição que não é a nossa, que é a posição divina. E quando Deus vai exortar o rei Tiro, lá em Ezequiel capítulo 28, 2, ele diz isso: filho do homem, diga ao governador de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração, você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. O orgulho, ele tem essa capacidade de quebrar o nosso relacionamento com Deus e com pessoas. E nós queremos começar por aqui. Porque é possível que você esteja aqui essa noite e o seu coração, como o do rei Ciro, do governador Ciro, de Tiro, melhor dizendo, você esteja dizendo: eu sou um Deus. E você tem tentado tomar o lugar de Deus na história. Mas nós somos homens, simplesmente homens. Ontem estava sentado com anteontem, jantando com um médico
a especialidade dele é intestino, então nós estávamos conversando, e não foi uma conversa tão interessante, não. Ele é proctologista, né? E nós estávamos jantando, e a conversa veio à mesa, né? E ele estava falando ao pastor que havia pregado uma mensagem extraordinária. Nós estávamos jantando junto após um culto, lá em Pelotas, isso, na convenção. E ele resumiu a humanidade de uma maneira tão interessante. Ele disse: nós, na verdade, somos nada. Nós somos o que, Martinho, que ele falou mesmo? Carregadores de cocô. Eu levei um susto. Mas ele, como um médico, né, que trabalha nessa área, ele começou a falar dos negócios aqui, né, do intestino delgado, do cólon, e começou a falar, olha só, nós somos carregadores de cocô e ponto final. Uau! Foi nada filosófico aquilo, mas foi profundamente espiritual. É isso que nós somos. E por que nós nos sentimos, por vezes, maiores, melhores que os outros? Lidamos com orgulho e com arrogância. Destruímos pessoas que amamos. Resistimos pessoas. Nos posicionamos como se fôssemos melhores que os outros. Por causa da nossa história, às vezes por causa do conhecimento que temos, às vezes por não termos passado por coisas que outros passaram, nós nos consideramos superiores aos outros. E pensamos que isso não vai sujando as nossas vestes. E é possível que hoje à noite você precise se arrepender do seu orgulho e você reconhecer que você é só um carregador de cocô. Licença. É que Deus, Ele ressignifica a gente. É que Deus, Ele nos faz sentir tão valorosos, gente, que é impressionante. Nós nos constrangemos com o amor de Deus, não é isso? Deus nos faz sentirmos filhos amados. E somos mesmo, apesar de tudo, somos mesmo, né? E Deus então nos chama, nos transforma para uma vida onde nós nos transformamos em mais do que carregadores de cocô, né? Nós somos adoradores de um Deus santo, amém, gente? Nós somos aqueles que adoram ao Senhor. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: o vício essencial, o mal extremo é o orgulho. Falta de castidade, ganância, embriaguez e tudo mais não passam de picadinhas de pulga comparados ao orgulho. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho conduz a todas as outras perversidades. Ele é o estado de espírito completamente anti-Deus. Você luta com orgulho? Essa é uma batalha para você? Você já se converteu a Cristo? Você já tomou uma decisão com Ele? Deixa eu dizer para você hoje, em nome de Jesus, Deus quer limpar as suas vestes. Deus quer limpar as nossas vestes. Talvez esse seja um dos pecados que eu mais luto, que eu mais batalho. Na minha jornada com a Marta, na minha jornada, nos meus relacionamentos, eu venho dizendo para Deus: Senhor, me transforma, Pai. Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor. E a capacidade que o orgulho tem de destruir relacionamentos é algo profundo. Orgulho tem destruído famílias.
Porque nós não temos sido capazes de olhar para o outro com compaixão e misericórdia e amor. Orgulho tem destruído relacionamentos em ambientes profissionais de trabalho. Pessoas têm se dividido por causa de orgulho. É possível que você esteja aqui vivendo um drama na sua vida. Aqui está o que encontrei na internet. Por favor, você me atrapalha assim. Ele falou, aqui está o que encontrei na internet. Eu pensei comigo, ainda bem que não foi aqui o orgulho, foi na internet. É possível que você está aqui hoje vivendo uma guerra na tua vida pessoal por causa do orgulho. Eu queria que você se imaginasse como essa noiva. Suja, maltrapilha por causa do orgulho. Mas que hoje Deus quer lavar você. Isso tem sido uma libertação na minha vida, gente. Eu quero dizer para você isso. Poder dizer não para o meu ego, dizer não para mim, morrer para minhas vontades. Como isso tem sido libertador na minha história. Como isso tem me tornado um homem mais feliz, gente. Uma pessoa melhor. Mas não pense que foi fácil. Às vezes eu endureci no meu casamento com a Martinha, no namoro ainda, né, Mar? Namoro. Uma coisa que ela falava, uma coisa que ela dizia para me ajudar, e o meu orgulho vinha, e eu olhava para ela, que tinha 6 anos a menos que eu, né, naquele tempo, eu 26, ela 20 anos, falei, quem ela pensa que é? Como nós somos arrogantes, como nós somos orgulhosos, e perdia de crescer por causa do orgulho. Às vezes demorava 1 dia, 2 dias, de cara fechada, emburradinho com aquele biquinho. E ela chegava assim, eu falei, que coisa ridícula. Eu olho para aquilo, hoje eu penso naquilo, eu falei, Deus, quanto orgulho. Eu lembro um dia que eu tinha 3 anos, né, por 3 anos nos seminários, sido o melhor aluno da minha turma. Eu me aplicava, eu estudava, estava me preparando para ser mesmo assim, o melhor que eu podia para Deus. Posso louvar a Deus, e digo isso hoje para a glória de Deus. 4 anos de seminário, fui o melhor aluno da minha turma, a Martinha foi o melhor aluno da turma dela, e para a glória de Deus, lá atrás eu direi isso de outra maneira, mas para a glória de Deus. Fiquei indignado porque no grego estudei 3 anos grego. Deus, você é o melhor aluno da faculdade em grego. Por meio ponto a Martinha foi melhor que eu, fiquei bravo. Mas eu me lembro um dia eu falando no telefone com os meus pais que eu ia levar uma galera para uma viagem missionária do seminário, e estou aqui, eu falando com a mamãe e o papai, eles na extensão, a mamãe está aqui na frente, e eu não percebi quantas vezes eu falei eu naquela ligação. Só que quando terminou, a Martinha estava do meu lado e ela contou os eus. Claro, ela estava ali querendo casar com uma pessoa que ela já havia um poço de arrogância. E ela estava tentando me ajudar. E ela chega para mim com muito amor e fala assim, amor, posso te falar uma coisa? Claro, imagina, amor. E quando ela então fala para mim, é que na conversa sua com seu pai e sua mãe, eu notei assim, quantas vezes você falou eu. Aí eu já mudei a minha cara. Aquela alegria toda já sumiu. Aquela receptividade toda já sumiu. Eu não gostei mesmo. E já me fechei. E ela virou e falou para mim, amor, é que tudo na nossa vida é milagre. É milagre. Não é porque você é alguma coisa. Gente, eu deixei a Martinha falando sozinha. Só para você entender como Jesus pode transformar a vida de um homem, de uma pessoa que quer mudar. Eu deixei a Martinha falando sozinha. A gente estava no prédio da igreja, imagina, eu saí, como se fosse literalmente isso. E dei uma volta na quadra, como se a quadra fosse.
ir lá no boulevard, entra no boulevard e volta, e andando e pensando comigo, quem ela pensa que ela é para falar de orgulho? É só o que faltava. Nossa, eu não sei se eu vou aguentar essa mulher, não. Eu não sei. E o Espírito Santo fala comigo assim, você não está entendendo nada, né? Não é ela, não. Sou eu que estou falando com você através dela. Aí o Espírito fala, como você é orgulhoso. Bom, gente, eu volto humildezinho. Voltei, chamei a Martinha, né? E falei para ela, mas vem cá, me perdoa. Me perdoa. De fato, não é nada sobre mim. É sobre Deus. É sobre Ele. Fala para o teu irmão, é tudo sobre Deus, não é sobre você não. É tudo sobre o Senhor. Mas entende como o orgulho tem uma capacidade de sujar nossas vestes. Ele realmente nos leva a outras perversidades. Imagina que o orgulho já levou para uma rejeição, já levou para afastar a pessoa, já levou para se posicionar. Gente, isso é um terrível mal e nós precisamos olhar para isso como um pecado que fere a santidade de Deus na nossa vida. Como eu me vejo hoje em relação ao orgulho? Sendo transformado. Todos esses anos da minha história dizendo, Senhor, me transforma, Pai. Me muda. Falei para a Martinha ontem, né? Hoje eu falei para ela, eu ontem faria uma ligação para um pastor, né? do nosso estado. Falei para ela hoje. Tentei 2 vezes e o telefone não foi atendido e hoje eu falei para ela assim, puxa, Marta, eu não podia ter falado com ele ontem mesmo. Eu pedi perdão a Deus por isso. Porque eu não iria falar com ele da forma que Jesus falaria. Eu fiquei tão triste hoje à tarde comigo, sabe? Mas eu agradeci a Deus porque ele não atendeu o telefone. Eu sei, eu converso com as pessoas com educação e respeito. Ele não veria o meu orgulho, mas Deus viu lá dentro do meu coração. Que apesar de eu falar com Ele como eu falaria com respeito, o meu coração falaria com orgulho. E hoje eu disse para Deus, Deus, arranca de mim isso. Me perdoa. Eu não quero ter vestes sujas, Senhor. Eu quero te honrar, mesmo quando ninguém sabe o que tem aqui dentro. Mas o Senhor vê. Sabe, queridos, nós podemos dar tapas de luva, com muito respeito à educação, mas lá no íntimo, Deus vê uma arrogância que fere a consciência dele. Você entende como isso é profundo? Que não é algo exterior apenas que se vê, é algo que Deus vê lá no nosso íntimo. E a gente precisa se arrepender. A gente precisa deixar Deus nos transformar de dentro para fora. Amém, gente? Amém? Sermos de fato homens e mulheres humildes. Porque o orgulho é esse estado de espírito completamente ante Deus. Segundo pecado que suja nossas vestes, ressentimento. Ressentimento. A falta de perdão é esse mal que a gente chama de ressentir, né? E, gente, nós vivemos num mundo que fere, que machuca, pessoas nos mentem, pessoas nos traem, pessoas nos humilham, pessoas nos abandonam, pessoas abusam de nós, pessoas falam mal de nós. E nós vamos precisar lidar com isso de maneira que nós não adoeçamos pelo ressentimento. Que nós não permitamos que o que nos fazem ou o que nos façam
fira a santidade de Deus na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida sem santidade por causa do que os outros nos fazem. Nós vamos precisar fazer uma escolha. E a escolha é de nós não deixarmos o ressentimento tomar o nosso coração e a nossa vida. E nós podemos liberar perdão, abençoar aqueles que nos feriram, ter misericórdia e compaixão daqueles que nos abusaram. Em Jó capítulo 5, versículo 2 diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Quando eu fiz o meu inventário do quarto passo, no meu quarto passo, eu me lembro de processos que Deus trouxe à tona, onde eu precisava tratar. É possível que muitas de vocês, mulheres, muitos dos homens que voltaram recentemente do retiro do quarto passo, tenham se deparado com histórias de dor, né? Com pessoas que machucaram você, pessoas que deveriam ter amado, protegido, né? Acolhido, e que ao invés rejeitaram, que ao invés de acolher, abandonaram. E se essas coisas não forem tratadas por Deus, se você não tomar uma escolha de lidar com isso, dando ao outro o que Jesus deu a você, a nós, que é o perdão, nós vamos adoecer. Presta atenção no que eu vou te dizer. O ressentimento, ele paralisa a nossa vida. O ressentimento, ele adoece, ele entristece, ele amortece a gente emocionalmente e depois ele mata emocionalmente. Eu vou repetir. O poder do ressentimento, ele nos adoece, ele nos entristece, ele nos amortece. Sabe quando as pessoas querem tocar nas suas emoções, mas parece que você é uma pedra, não dão acesso, você não dá acesso a ninguém, você está amortecido, é intocável. O ressentimento vai fazer vocês acreditar no amor. Você não dá acesso às pessoas para amarem você, porque aqueles que deveriam ter amado você destruíram, feriram, traíram. Então isso vai levando você a uma morte emocional. E queridos, a pessoa vai sujando as suas vestes e nem se dá conta de que está se tornando feio, feia. Mas o Senhor trouxe você hoje aqui porque Ele quer libertar você do ressentimento. O salmista no capítulo 6, versículos 6 e 7, ele declara sobre como o ressentimento nos leva a uma dor tremenda a ponto de gemermos. Ele fala: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Salmos capítulo 6, versículos 6 e 7. Os meus olhos se consomem de ressentimento, de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Essa tristeza, entenda, é pelo que os outros estão fazendo para ele, os adversários. Há um ressentimento aqui. Esse processo, então, por vezes ele é para com o outro, mas às vezes esse ressentimento é para com Deus. É quando nós culpamos o que nos aconteceu. Deus, por que você deixou? E quantos de nós, no quarto passo, vamos lidando com esse processo de identificar que a nossa dor, a nossa raiva, o nosso ressentimento é para com Deus. E nós então transferimos para Ele isso. E deixa eu te dizer, você vai precisar perdoar Deus, até porque é uma loucura você se ressentir com Ele. Isso não vai trazer nenhuma bênção para a sua vida. Mas deixa eu dizer, às vezes o nosso ressentimento é conosco. Eu não sei se eu já conversei com alguma pessoa que não tenha, ao se converter a Cristo, olhado para a sua história e dito: eu não queria ter feito aquilo, e eu fiz. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados antes de Jesus. A Bíblia diz que essa condição de morto
faz com que a gente faça coisa que nós jamais faríamos. Por quê? Porque nós estamos sendo manipulados por Satanás. Mulheres que estão aqui que abortaram, são mulheres que vão dizer: eu jamais teria feito isso na minha vida. Quantas coisas nós fizemos antes de Cristo? E sabe o que vai acontecendo? Nós vamos escondendo-nos com essas dores e com esses pecados que nós sabemos quanto mal ele fez para nós. E nós muitas vezes fazemos um pacto de silêncio, de dizendo: olha, ninguém nunca vai saber disso na minha vida, porque você se ressente com você, e você tem culpa, vergonha, medo de se expor. Deixa eu dizer, Jesus quer te libertar de tudo isso. Jesus quer te fazer livre de tudo isso, porque o sangue dele foi para nos purificar de todo pecado. E ele sabe que nós estávamos sendo manipulados pelo mundo, pelo diabo, pela nossa carne, pelos nossos desejos, a ponto de nós fazermos coisas, que depois na imoralidade a gente diz: como eu fui capaz de fazer isso com o meu corpo? Como eu fui capaz de me entregar desse jeito para homens? Como eu fui capaz de fazer isso em 3, 4 pessoas lá naquela loucura sexual? Como? É que nós estávamos mortos, mas Jesus nos lava, queridos, disso, nos perdoa, nos liberta. Você não precisa carregar esse fardo do ressentimento para consigo para o resto da sua vida. Isso vai manchando as suas vestes. E hoje Jesus quer lavar em nome de Jesus com o seu sangue aqui. Ele quer libertar você. Fala comigo: orgulho, ressentimento sujam as vestes. Terceiro lugar, nossas palavras, elas sujam as nossas vestes. Eu quero chamar a sua atenção para 4 aspectos das nossas palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós casamos, o meu problema era o meu emburramento, meu orgulho. O problema da Martinha eram as palavras. Nós podemos dizer para vocês todos isso aqui, que Jesus é poderoso para transformar a nossa vida. Eu quero dizer para vocês o caminho que nós fizemos na nossa transformação. Sabe qual foi? Nós nos ajoelhávamos para orar, ainda dentro do noivado, quando a gente entendeu que era o propósito de Deus. Pode falar mais alto, meu amor? Sim, mas ali potencializou o processo. Nós identificamos esses 2 problemas no namoro. E no nosso pré-nupcial, nosso pastor nos ajudou já a lidar com essas coisas. Então eu comecei a fazer o exercício pessoal de perdoar a Marta mais rápido. De sair com aquela besteira do biquinho, De começar a dizer: cara, isso não combina com Deus. Isso não combina com a graça de Deus, com o perdão de Deus. Certo, gente? Quantos aqui já tiveram problema com o biquinho e se emburrar aí? Levanta a mão. Sinceridade. Olha aí. Deixa eu dizer, não combina. Então hoje você sai daqui dizendo: Deus, eu quero que o Senhor arranque esse biquinho da minha vida definitivo. Porque Ele pode fazer. Agora, quantos aqui tem problema com a língua, com palavras? Levanta a mão também aí, de ferir os outros aí. Maravilha. Nós somos mesmo, ainda bem, aquela igreja tem uma placa ali: proibido entrar de pessoas perfeitas nessa igreja. Mas deixa eu te falar, aquela placa lá não é para você se conformar nessa situação, não. É para dizer que a gente vem como está, mas a gente deixa Jesus transformar a nossa vida aqui. Amém? Trabalhar em nós. Então a Martinha, o problema da Martinha era que aí você imagina, o cara se fechava e emburrava, o que ela tinha que fazer? Falar para tentar arrancar de mim alguma coisa. No início ela falava as coisas legais, mas daqui a pouco, quando não saía de nada, começava a vir
umas flechadas, né? E aí daqui a pouco as palavras começavam a ferir. E daqui a pouco as palavras já vinham para destruir. E Deus então começa a trabalhar na vida dela, que ela precisa ser transformada nisso. Ela precisa ser santificada nas palavras. E as palavras, elas têm poder de se tornar crítico. Ei, você é daquele que critica e nunca elogia? Deixa eu pedir uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. Vamos sair daqui como os elogiadores da cidade. Amém? Você comprou uma coisa, foi boa, foi bonita, chega lá e fala: olha, eu amei isso aqui, gostei, parabéns pelo seu trabalho. Olha, gente, vamos elogiar nessa cidade, porque só tem gente que critica. Critica de tudo, gente. Mas as nossas palavras são para abençoar, amém, gente? Vamos começar a abençoar essa cidade ao invés de amaldiçoar a cidade, gente. Vamos começar a falar bem dos outros ao invés de mal dos outros, amém, gente? Vamos começar a falar a verdade ao invés de mentira, porque está cheio de mentirosos nessa cidade. A propósito, falando de mentira no trabalho, quando você falar que você vai fazer uma coisa, faça. Não mente. O teu trabalho vai ser entregue terça-feira, é terça-feira. Não vem de terça para entregar na quinta, porque nós somos discípulos de Jesus, amém, gente? Amém? Então, olha só, não acha, não dá nada não. Eu tenho que falar que é na terça, mas eu já sei que é na sexta. Nós começamos a fazer a oração seguinte, nós ajoelhávamos, imagina, os dois ajoelhados para orar, e ela estava dizendo assim: no primeiro ano de casamento, Deus apertou a gente nisso, foi ali mesmo que a gente começou a orar juntos. Então, olha só, a maioria dos casais oram assim: Deus, Pai, quando ora, né? Deus, transforma a Martinha. Ela tem problema de falar demais o que não deve. Como é que o espírito dela ficaria se eu orasse dessa maneira? Ela já ia se fechar. Falei assim: por que você não ora por você, cara? A gente orava assim, eu orava dessa maneira: Deus, eu fico triste quando eu me fecho. Eu fico triste, Deus, porque eu sei que isso te fere. Deus, eu fico mal quando eu entristeço a Marta, eu endureço meu coração. Deus, eu não posso ser um homem duro de coração. Deus, me transforma, me dá um coração bom, Senhor. Deus, me muda, Deus, eu não quero ser um cara orgulhoso. Deus, me dá humildade, Pai. Deus, me ajuda a ouvir a minha esposa com um coração receptivo. Eu orava assim diante do Senhor, e ela aqui do meu lado. Daqui a pouco ela orava e disse: Senhor, transforma as minhas palavras, Pai. Eu firo o teste, eu não quero ferir. Deus, quando eu não tenho paciência, quando eu falo da maneira que eu falo, às vezes eu falo palavras para machucar. Deus, eu me arrependo, eu não quero machucar. Eu quero que as minhas palavras edifiquem um teste. Deus, eu quero que o Senhor me transforme na minha língua. Me dá paciência, me dá sabedoria no falar. Deus, gente, era assim que a gente orava. Sabe o que acontece quando duas pessoas se humilham na presença de Deus em oração? Você acha que a gente está brincando com Deus? Você acha que a gente está brincando, fingindo na frente do outro? Não, a gente começa a ter compaixão um com o outro. E a gente começa a ajudar o outro a crescer. Quando ela tropeçava, sabe o que eu tinha? Misericórdia e graça, porque eu vi que a oração dela era sincera. Quando eu tropeçava, ela tinha misericórdia e graça comigo, porque ela sabia que eu estava orando de coração. E deixa eu te dizer, Deus transformou a Martinha. Eu acho a minha mulher uma mulher sábia. As palavras dela saem com sabedoria. Eu continuo sendo um homem que precisa de ajuda. Quer dizer, todos nós homens precisamos muito de ajuda. Se você não concorda com isso, você não concorda com Deus, porque Ele nos criou e diz: não é bom que o homem viva só. Vou dar um ajudador idôneo, porque senão ele está perdido. Deus que falou isso sobre nós, e é fato, nós precisamos delas. Agora, ela precisa de um homem também que se quebranta da presença do Senhor. E Deus me transformou, posso dizer isso. Me transformou mesmo, eu não sei mais o que é fazer biquinho, nem lembro. Às vezes eu olho assim, eu era aquele cara mesmo.
é que o poder de Jesus faz esses milagres. Quando nós temos um coração quebrantado e contrito, Deus nos transforma, amém, gente? Então, presta atenção. Palavras em forma de crítica, falsidade, mentira, maledicência, suja as nossas vestes. Olha o que a Bíblia diz. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Presta atenção, você acha que se nós cumpríssemos isso, nós criticaríamos o outro? Nós seríamos falsos com o outro? Nós faríamos maledicência com o outro? Não! Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou tratá-lo com honra, como eu quero ser tratado. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruir mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Eu estou lendo Gálatas 5, de 14 a 21. O Espírito que é contrário à carne, eles entram em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A propósito, se você quiser fazer um estudo mais profundo em casa, eu te recomendo. Pega essa lista de Gálatas e didaticamente coloca pecado contra Deus, pecado emocional, espiritual, emocional e físico. Faz esse processo que você vai ver que a carne tem poder de nos levar a ferir Deus, nos levar a ferir o nosso próprio corpo e o outro, o corpo do outro, e a ferir a alma dos outros e a nossa própria alma. Está aqui o poder que a carne tem de fazer. Mas ele tem dizendo que se nós andarmos no Espírito, santificados pelo Espírito, amém, igreja? Lavados pelo sangue do Cordeiro, essas coisas e as semelhantes a essas, elas não terão poder sobre nós. E como ele já nos advertiu, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Falando da falsidade, Salmo 140, de 1 a 3, livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Você conhece gente que provoca guerra o tempo inteiro? Onde ela está que provoca guerra? Mas nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós promovemos paz. Fala comigo, paz, unidade, reconciliação. Nós não somos dos que promovem guerra. Nós somos dos que promovem unidade e reconciliação. Você quer isso? Diga: Jesus, me lava de tal maneira que a minha boca, os meus lábios promovam unidade, paz, reconciliação. É lá na tua casa, é na tua família, é na igreja, é na liderança da igreja, é na célula. Nós somos promotores da unidade e da paz. Se ouvir alguém falando mal, querido, você já repreende, diz: não, tuas vestes estão se sujando agora mesmo. Faz isso não. Nós somos promotores da unidade e da paz, amém, gente? Salmo 34 diz: quem de vocês quer amar a vida e desejar dias felizes? Eu quero, levanta a mão quem quer. Olha lá, todo mundo. Aí vem a dica: guarda a sua língua do mal. Gente, olha que coisa simples e profunda ao mesmo tempo. E os seus lábios da falsidade. Você quer confusão? Fala mal e seja falso. Ele diz: mas você quer amar a vida, ter dias felizes? Gente, eu quero falar isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus, me guarde do que eu vou falar agora. Eu sei que eu e a Martinha somos pacificadores. Eu sei. Eu não sei o que é falar mal de outras pessoas, não. Lá em casa é um acordo nosso. Ninguém fala mal de ninguém. Se você não puder falar para a pessoa aquilo, você não tem direito de falar para ninguém sobre aquela pessoa. Certo, gente? Isso é profundo.
Nós não podemos. E a pergunta lá em casa é essa: Radassa, falou para a pessoa, Laila, falei, não, então ninguém fala nada. Porque se você não pode falar nos olhos da pessoa para ela, você não tem o direito de falar dela para ninguém. A propósito, mesmo depois que você fala para ela, você não tem o direito de falar dela para ninguém. É ela que fala dela e do seu problema. Certo, gente? Não é isso? Então, que o Senhor nos livre disso. E sabe o que acontece na minha vida? Vou dizer para você, ô vida de paz que eu tenho. Não é que não haja quem fale mal de mim, isso faz parte, porque se Jesus perfeito, né, gente? Mas eu tenho aquela tranquilidade que falam mal quem falar, mas que graças a Deus hoje eu não sei de alguém falando mal de mim, não. Geralmente não se sabe mesmo, né? Mas eu tenho um posicionamento espiritual, sabe qual é? O problema é dela, ela que está pecando. Eu estou bem, eu estou vivendo a minha vida, feliz da vida aqui, gente. Eu vou ficar preocupado com o que estão falando de mim, mas a pessoa que está mal lá, sofrendo. Puxa vida. Gente, se a gente viver a palavra, isso é uma libertação tão grande para a nossa vida. É uma vida leve. Não é uma vida, só que a gente fica na fofoca, a gente fica não. Gente, sai dessa. Por favor, abençoa. Usa as tuas palavras para abençoar e falar bem dos outros. Aí sabe aquela sujeirinha vai limpando. Aí as tuas vestes vão ficando santificadas para o grande dia. Portanto, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Falando da mentira ainda, nosso pacto é com a verdade, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se você ainda luta com a mentira, né? Eu quero te dizer que o pacto de um discípulo de Jesus é com a verdade. Jesus é a verdade. E a mentira na nossa vida nos faz dar as mãos para o pai dela, que é Satanás. Então, sai fora. Sai fora. É uma destruição. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. O homem perverso provoca dissensão, que espalha boatos, afasta bons amigos. Uma das coisas mais profundas é quando nós assumimos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:20 diz que somos embaixadores, né, de Cristo, e que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Então, nesse processo da nossa santidade, Deus está falando conosco aqui, seja lá no ambiente do teu trabalho, seja lá no ambiente da igreja, da célula, do ministério que você faz parte, da sua vizinhança, do seu trabalho amanhã. Deixa eu dizer para você, não provoca dissensão, não espalha calúnia, não seja daqueles que afasta bons amigos por boatos, porque esse não é o nosso ministério. O nosso ministério é de ajudar as pessoas a dar as mãos. Quando você ouvir pessoas espalhando boatos, não entra nessa conversa. E, se possível, com muito amor, chame essa pessoa e diga para ela, o nosso ministério é outro. Né? Você não está promovendo a unidade da igreja, a unidade da família, a unidade da liderança, a unidade da célula, a unidade do teu trabalho. Você está criando um ambiente que destrói. Isso não combina conosco. Amém, igreja? Spurgeon, ele fala assim: nada que não seja real, verdadeiro, pode entrar no céu. Não se pode contrabandear através dos portões nada errado, equivocado, vaidoso, vazio, profissional, pretensioso ou inconsistente. Somente a verdade pode habitar juntamente com o Deus da verdade. Amém? Quarto lugar, que pode sujar as nossas vestes, a ganância e a inveja. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem
o dinheiro, olha aí a cobiça, olha a ganância, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Ele nunca está satisfeito, ela nunca está satisfeita. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também é loucura, não faz sentido. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas o coração em paz dá vida ao corpo, e a inveja apodrece os ossos. Como está isso na tua vida? Como está a ganância? O desejo por ter mais, por possuir mais, né? Aquilo nunca basta para você, amado. Deixa eu dizer uma coisa: o problema da ganância e da cobiça é que chegará um momento para você que nem Deus será suficiente para você. Por quê? Porque Deus já não dá para você o que você quer. Então você vai fazer as suas próprias escolhas. Então nós precisamos nos arrepender. E deixa eu dizer uma coisa também assim bonita que eu acho no ser humano. É quando o ser humano celebra a bênção na vida do outro, a vitória no outro, né? A conquista do outro, né? É o irmão lá que comprou a casa, é o irmão que pôde fazer uma viagem legal com a família e ele se alegra, ele celebra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: não deixa o teu coração ser tomado por inveja. Sabe por quê? A inveja te impede de se alegrar com os outros. Fala para a pessoa do lado aí: a inveja atrapalha a gente de se alegrar com os outros. Né? E mulheres, com licença para falar com as mulheres, esse é um probleminha muito feminino. Mulheres invejam o cabelo da outra. Aí a outra está conversando, as mãozinhas assim, essa unha dela, não vou perguntar onde foi também não, senão não vou dar o braço a torcer. Gente do céu. Aí ela entra com aquele vestido, né? Olá, metida. Pô, ao invés de olhar para a tua irmã querida e chegar na irmã e falar assim: minha irmã querida, como você está linda. Eu não vou pedir para a Martinha levantar aqui não, que eu não quero que ela seja constrangida. Mas eu olhei para ela hoje e falei: meu Deus, tu está linda demais, mulher. Põe essa vestido, fica linda demais. Eu falo para ela, aí é verdade, eu falo: qualquer roupa você está linda, Martinha, o negócio é demais. Né? Deixa eu falar, gente, vamos nos alegrar com os outros. Né? Aí o irmão está lá na célula contando que chegou de uma viagem, que teve um privilégio, juntou os pila lá 3 anos, fez uma... Aí ele está compartilhando, feliz da vida. Outra, quer aparecer já. Quer aparecer. Eu estou aqui, não consigo viajar nem para Gravataí aqui, nem para... Gente, vai se alegrar com o teu irmão, por amor de Deus. Vocês já notaram que eu e Martinha, a gente não posta viagem nenhuma para onde eu vou? Eu não posto. Eu não posto nem uma viagenzinha que eu faço aqui para igrejinha. Sabe por quê? Porque, gente, é triste, mas tem gente que tem inveja de uma viagenzinha para a igrejinha aqui. O pastor está lá andando a cavalo. Esse pastor é folgadinho, hein? Gente, por favor. Por favor. Agora vamos falar o outro lado. Cuidado com as motivações do que você posta. Porque também tem gente que posta para gerar no coração do outro outra coisa. E ele posta assim, vendo se o outro vai olhar ou não. Vendo se o outro vai curtir ou não. E o que vai fazer? Por amor de Deus, sai dessa. A propósito, sendo bem sincero, eu não posto é porque eu e o Martim decidimos com as meninas que nós vamos viver os nossos momentos. E não ficar preocupado em mostrar para os outros os nossos momentos. Essa é a verdadeira motivação por que a gente não posta. Porque hoje as pessoas nem vivem os momentos. Elas produzem o momento, bate a foto, some, vai para outro lugar. Gente, nem curtiu o momento. Não curtiu o momento, não. Bateu a foto, mandou para o mundo inteiro e todo mundo está dizendo: deve ter sido maravilhoso. Não, só produziu o momento e foi.
Foi para outro lugar porque está mais preocupado em produzir para os outros do que viver a sua vida. E aí a gente vai vendo um mundo cheio de inveja, de cobiça. Deixa eu dizer, vamos pedir para Deus nos lavar dessas podridões, amém, gente? De verdade, nos libertar disso, para viver uma vida leve, alegrando-nos uns com os outros. Em quinto lugar, imoralidade. Talvez não haja algo que mais tenha manchado as nossas roupas e da igreja de Jesus como a imoralidade. Seja casado, solteiro, divorciado, viúva. Querido, nosso mundo em relação à moral e à questão do uso do nosso corpo tem vivido como se nós pudéssemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, que isso não tem a ver com a minha espiritualidade. Não, eu sou um corpo isolado da minha espiritualidade. Mas isso não é verdade. Nós somos corpo, alma e espírito. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que nós devemos manter irrepreensíveis nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. O meu corpo e o seu corpo têm tudo a ver com a nossa espiritualidade. Fala para a pessoa do teu lado, o teu corpo tem tudo a ver com a tua espiritualidade. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa. Presta atenção, lê o texto de novo, que saibamos controlar o nosso corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pelas paixões dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E aí ele escreve aos Colossenses dizendo: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora em Cristo, amém, igreja? Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não há mais espaço para piadinhas duplas, de duplo sentido na nossa vida, gente. Não há, nós somos santificados no nosso falar, não mentimos uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas imorais e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Entre nós, Paulo escrevendo isso agora aos Efésios, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Sabe, homens, especialmente falando dos homens aqui, quando homens se reúnem lá no trabalho e começa aquela piadinha: peguei uma mulher tal, cara, não participa mais disso, isso não faz parte mais da nossa vida, amém, homens? Nós somos homens consagrados, santos, de uma mulher exclusiva. Eu sou exclusivo da Marta, Martinha é exclusiva minha. Nós vamos honrar a Deus no nosso leito, sem mácula, sem mancha. É lá, se deleita com a tua mulher, se esbanja no teu quarto com ela, ora, fala: Deus, vem cá, entra conosco aqui nessa relação sexual. E deixa eu te dizer, Deus não faz assim não, Ele entra com você lá e diz: eu quero o máximo para vocês. Que coisa maravilhosa é você se deitar com a mulher da tua juventude. 25 anos de casado, e deixa eu te dizer, cada vez eu desejo mais a Marta, ela me deseja mais, mas nós consagramos ao Senhor. Deus tem isso para cada um de nós aqui. Você que é solteiro, viúvo, divorciado, deixa eu te dizer, não se entregue para a imoralidade, consagre-se ao Senhor. Deus vai cuidar de você, das suas necessidades. Se você quer casar, um marido, deixa eu te dizer, espera esse marido, espera essa mulher, homem de Deus, para que Deus possa te entregar você estando em santidade, porque Ele não vai te entregar você vivendo a sua vida na loucura, não, porque você precisa honrá-lo com o seu corpo, porque essa área tem tudo a ver com a sua espiritualidade. Ele diz: não deve haver nem menção sequer de moralidade, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça,
pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Entende? Entende como é profundo, igreja? E deixa eu te dizer, a bênção disso na tua vida é algo extraordinário. Sexta área, gula. Bah, pastor. Tess pegou pesado. Deixa eu te dizer, eu não sei na tua vida, mas de vez em quando isso tem sujado as minhas vestes. Eu já me peguei em compulsões alimentares. Sim, verdade. Existem algumas coisas específicas que eu tenho lutado com Deus e dito, me ajuda, Senhor. Porque eu não posso comer essas coisas como eu quero, na hora que eu quero e na quantidade que eu quero. Vou repetir, como eu quero, na hora que eu quero e na quantidade que eu quero. E essas coisas a gente vai levando muitas vezes como se ela não tivesse nenhuma relação com a minha espiritualidade. Mas tem. E às vezes nos pegamos tropeçando nisso. Às vezes o teu problema não é nenhuma dessas outras áreas, mas na área da alimentação você não consegue controlar. E você se vê comendo mais do que deve, comendo o que não deve, na hora que não deve, do jeito que não deve, e empurrando para dentro do teu corpo, que é tempo do Espírito, aquilo que não vai produzir bem e saúde para nós. É fato. E vou dizer aqui no Rio Grande do Sul, é mais difícil do que todos os outros estados do Brasil, para viver isso aqui. Não é verdade, porque imagina, é picanha, é costela, são as tortas feitas aqui, são as cucas. Aí, gente, tem um alemão aqui que me ajudou, me ensinou a comer cuca com melado. Aí você põe lá o salame, põe a nata, aí tem um monte de gente, tá assim, babando. Gente, negócio assim, aí uma geleiazinha de uva junto para terminar o negócio. Eu aprendi a gostar daquilo. Deixa eu falar, gente, eu não posso comer aquilo toda hora. Entende? Mas parece que o Rio Grande do Sul tem coisas mais gostosas. Brincadeira, todos os estados do Brasil tem muita coisa rica e gostosa, né? Lá na minha terra nordeste, gente, se for para lá é um problema, é um perigo também. Gente, mas olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observa com atenção quem está diante de você e encosta a faca na sua própria garganta se você estiver querendo comer demais. Você já tinha lido esse texto na Bíblia aí? Não, né? Mas está na Bíblia, viu? É fato, está ajudando a mim e a você. Então hoje à noite, deixa eu te dizer, põe a faca na garganta se você quiser comer além do que deve. Né? Não precisa ter autoridade nenhuma sentado na mesa, não. A autoridade é Jesus que está lá contigo. Não, não é verdade. Hoje eu queria comer um pouquinho mais. Eu queria, porque a Martinha fez uma comida tão gostosa. Eu queria comer um pouquinho mais. E o Senhor põe a faca na garganta, meu filho. Não tem autoridade, mas eu estou aqui. Eu sou a autoridade. Interessante, a gente vai deixando Deus nos santificar. É fato. É dizendo, eu preciso mais. Não, não preciso. Realmente não precisava e não comi. Não comi, viu, gente? Mas assim, é processo de decisão, de desafio. É uma luta, é uma batalha. Provérbios 23 diz assim, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão. Olha aí, o problema bate até no bolso de quem tem problema com a gula. Né? Quem tem problema com a bebida, tem muita gente empobrecendo por causa de bebida. Gasta muito dinheiro com bebida, porque não consegue controlar. E sabe qual é o negócio da bebida? É que o cara que gasta dinheiro com bebida, chega uma hora que ele diz, não, isso aqui já não serve não. Eu quero aquela. Então essa aqui era 300, aquela é 1.500, e depois aquilo também não dá não, me dá um de 18 mil aí. Aí o cara está saindo para jantar e um vinhozinho de 18 mil. Deixa eu dizer, não é uma questão se pode financeiramente, não é isso não. É a questão de que você se tornou escravo dos seus desejos
E o dinheiro podia ser usado realmente de uma maneira mais sábia para a tua família. Mas os teus desejos te dominam. Entende o que a gente está falando? Gente, não é legalismo, é a gente se colocar diante de Deus e, Senhor, será que eu não estou mesmo me perdendo? E as minhas vestes estão se sujando, Senhor. E por último, em sétimo lugar, a preguiça. Bom teste, achei que eu ia escapar. Gente, que coisa impressionante, né? Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente entra naquilo que de fato acontece, a exceção de pessoas que, por razões divinas, elas têm algum tipo de limitação, né? Nós somos todos capazes de produzir e de realizar e sermos excelentes e eficazes em tudo. Amém, gente? Eu não acredito que pessoas são melhores do que outros, mas é interessante observar. E aqui eu quero dar uma palavra aos adolescentes e jovens que estão aqui hoje. No mercado de trabalho, nem sempre os que se destacam ou vão se destacar serão aqueles mais espertos, mais inteligentes, mais proeminentes, não, são aqueles mais dedicados e aplicados. São aqueles que não têm preguiça, que paga preço, que escolhe dar de si o melhor. Você pode entrar em qualquer contexto. Se você entrar no contexto de uma igreja, pastores que aparentemente são mais bem-sucedidos do que outros, eu não acredito que é porque tem mais dom espiritual, mais isso. Não, é porque além da sua vida de santidade, que eu creio que tem tudo a ver, tem uma determinação para trabalhar com a aplicação, com amor, com dedicação daquilo que põe a mão. Não é preguiçoso. Você vai para o mercado de trabalho, a mesma coisa, em qualquer área que for. Pessoas que se destacam não necessariamente é porque são mais capazes e inteligentes, mas elas são dedicadas, elas têm compromisso, elas têm responsabilidade, elas levam a sério, elas se aplicam, elas não têm preguiça. Ninguém cresce com preguiça, gente. Preguiça precisa ser visto como pecado. Por quê? Porque se Deus nos deu capacidade de pensar, nos deu saúde, a gente precisa entender que nós temos que ter um compromisso sério com aquilo que Deus está nos confiando. Sem considerar, deixa eu dizer uma coisa para você. E agora, falando aos adultos aqui também, eu quis falar aos adolescentes e jovens, porque às vezes a gente não entende isso agora, e lá nos 30 anos a gente quer colher, presta atenção, o que a gente não está plantando. Mas às vezes a gente quer colher aos 60 o que a gente com 30 já está estacionando. Não, gente. Nós precisamos ser dedicados, aplicados, responsáveis naquilo que Deus nos entrega. Deus nos entrega uma saúde. Amém, gente? Deus nos entrega uma capacidade de pensar, de raciocinar. Deus nos entrega mãos, pés, um corpo. E nós precisamos agir com responsabilidade e temor. O texto diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Olha lá. Olha só. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Aí ele diz: o preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente, daquele que tem compromisso, dedicado, são amplamente satisfeitos. Observa a palavra amplamente. É importante você marcar o amplamente. Deus está dizendo que você não só será satisfeito, amplamente satisfeito por causa da sua diligência. Ou seja, você vai colher amplamente. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura o que vai colher e não acha. Por quê? Porque quando tinha que ter plantado, semeado, ficou na preguiça. Isso serve muito para os adolescentes e jovens que estão aqui. Agora é a hora de vocês plantarem.
ararem a terra, estudarem, se dedicarem, trabalharem, pagarem o preço, porque vocês vão colher, amém? Vão colher, na hora certa vai colher. A pergunta então, o que fazer se nossas vestes estão sujas? Quantos, honestamente aqui, podem dizer, minhas vestes têm estado sujas com essas coisas? Levanta a mão. Como limpar as vestes então? Nós vamos terminar esse culto de uma maneira maravilhosa hoje aqui. Porque o primeiro passo é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Nós já admitimos, certo? Mas nós precisamos nos arrepender. Confessar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus vai nos lavar hoje aqui. O texto diz, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Qual é o seu pecado dessas 7 áreas aqui? E há outras áreas que você sabe, que o Espírito falou com você. Se você se arrepender hoje e confessar a Jesus, Ele vai purificar você com o sangue dEle. Vai tornar você mais alvo do que a neve. Isso hoje, isso amanhã, isso depois de amanhã, em qualquer momento da sua vida. Mas Ele quer que nós confessemos hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Rosária Butterfield, ela diz o seguinte: arrependimento é a soleira da porta para Deus. Quando o calor chega ao gelo, a substância sólida, o gelo, se liquefaz completamente. O arrependimento tem o poder de derreter o desejo da carne. O arrependimento é o nosso fruto diário, nossa purificação de hora em hora. O arrependimento é o nosso chamado de despertar minuto a minuto para Deus. Segundo lugar, como é que nós lavamos as nossas vestes? Pelo sangue, mas entendendo a importância da cruz. Toda dívida foi paga lá na cruz. Colossenses 2 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha só, e cancelou, guarda essa palavra, a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ou seja, Ele removeu aquela dívida. É como se na cruz estivesse lá uma conta imensa contra você, que você tem que pagar, que eu tinha que pagar, e Ele vai lá e remove na cruz. Ele remove, pregando na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades. Quando Ele então é pregado, preste atenção, toda essa conta vai com Ele. Vai com Ele. E Ele paga com a própria vida. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus. E Ele faz isso despojando os poderes e as autoridades, torna isso um espetáculo público e triunfa sobre todo o demônio que está dizendo para você, olha, não tem perdão para você. Jesus triunfou naquela cruz contra todo o demônio e te fez livre. O que mais? A graça. É possível que olhando para nós, nesse autoexame, nesse exame do alto que Deus fez conosco hoje aqui, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Você possa dizer assim, meu Deus, como é que eu vou me livrar disso? Ah, glória a Deus pela graça. Ele diz assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Não é por obras para que você não se glorie, porque somos criação de Deus realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, ouça bem isso. A graça é uma força dinâmica que faz mais que afetar a nossa posição com Deus. A graça nos atribui justiça.
Fala para a pessoa do teu lado, a graça te faz justo. A graça também afeta a nossa experiência. Na verdade, a graça é um modo de vida. E eu quero ler duas coisas que estão na página 119 sobre a graça, que diz assim: se ficassem por nossa conta os nossos pecados, olha a importância da graça, seriam muito duros para nós. Mas a graça de Deus é suficiente para subjugá-los, de modo que eles não nos governem e assim eles não nos arruinem. Nossos piores dias, talvez você esteja assim dizendo: Teste, você não sabe as minhas loucuras. E talvez alguns de nós estejam pensando: olha, eu não estou tão ruim assim. Eu gosto que ele fala assim, nossos piores dias jamais são tão ruins a ponto de ficarmos fora do alcance da graça de Deus. Mas também os nossos melhores dias nunca são tão bons a ponto de ficarmos além da necessidade da graça. É sobre a graça, é sobre Ele. E por último, é sobre fé. Você crê que Jesus pode perdoar os seus pecados? Você crê que Jesus pode lavar as suas vestes? Você crê? Você precisa sair daqui entendendo que não é pelas tuas obras que você vai conquistar isso. É pela graça mediante a fé. Ele diz: vocês são salvos pela graça mediante a fé. Fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E não vem por obras. Não é por obras para que ninguém se glorie dizendo: eu lavei as minhas vestes. Não, é graça, é fé e é o sangue lavando-nos e nos purificando. Amém? Eu quero convidar você a esse momento final. Você já vai ficar com o seu cálice, com o seu pão. Nós vamos fechar esse culto de uma maneira muito especial e eu gostaria de pedir para você ficar até o final, para que você possa receber tudo que Deus tem para você. Nós vamos neste momento participar das bodas do Cordeiro.
As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, A igreja pode sentar um pouquinho. Você consegue se imaginar assim? Pela fé? Pela fé. Deixa eu dizer, eu não sei como foi o seu casamento, mas eu quero dizer para você, tenha sido ele um casamento lindo, tenha se mantido até hoje ou não, haverá o grande casamento. E nenhum casamento, por mais lindo que tenha sido aqui, ou tenha terminado aqui, pode impedir esse grande dia. O nosso casamento foi um gigantesco casamento. Foi para 1.500 pessoas. Tinha 600 pessoas na festa. Mas não dá para comparar o que será esse grande dia. Eu fico imaginando como será. Eu só não sei se Jesus vai dar o beijo na noiva. Mas fica tranquilo, era marido e mulher, não era artista não. Eu acho que ele vai abraçar, beijar, pegar no colo, vai dançar com a gente. Vai ser uma festa. E sabe o que é mais lindo? É que vai ser uma festa sem fim. Onde não haverá mais dor. Onde não haverá mais tristeza, mais choro. Não haverá mais traição. Não haverá mais mentira. Não haverá mais imoralidade. A antiga era passou, eis que tudo se fez novo. Hoje nós queremos levar essa igreja a uma aliança com Jesus. Uma aliança de dizer, Senhor, eu quero me preparar para esse grande dia. Eu não quero que ao terminar essa série de mensagens, termine o meu processo de santificação, mas que o Senhor continue. Eu quero que o Senhor vá me lavando, que cada dia seja uma oportunidade de transformação, das vestes serem lavadas, pelo arrependimento, pela confissão, pela graça, pela fé, pelo perdão. Você quer isso?
Eu quero orar com a igreja hoje, que quer fazer essa aliança com Jesus. Fica em pé, você que quer dizer: Senhor, continua a tua obra de santificação na minha vida. Eu quero continuar sendo preparado. Você que está em casa, faça isso. Mas eu quero orar com pessoas que hoje querem entregar a sua vida a Jesus. Você que está aqui entre nós, um amigo, um convidado, um visitante, alguém que foi trazido por alguém ou mesmo que veio sozinho e que hoje está aqui nesse lugar entendendo que a igreja é a noiva de Jesus e você pode ser parte e Ele quer que você seja. E você quer entrar nesse grande projeto de santidade. Você quer se arrepender dos seus pecados. Você quer ter um encontro com Jesus hoje aqui. Eu quero que a igreja ore nesse momento. E eu quero orar, enquanto a igreja está orando, eu quero orar com você que chegou aqui e que quer hoje ter um encontro com Jesus. Se você deseja hoje ter um encontro vivo e real com Jesus, faz uma oração onde você está. Eu vou fazer essa oração e você repete com fé para Deus. Diga isso: Deus, obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado porque tu não desistes de mim. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão. Deus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso com fé. Diga isso com bastante fé. Diga: Jesus, e o sangue teu é capaz de limpar os meus pecados. E hoje eu quero pedir: lava os meus pecados, me purifica. E me recebe como filha, como filho hoje. Teu filho amado, tua filha amada. E eu quero ser parte da tua família. Eu quero me preparar para esse grande dia do casamento com o Cordeiro, Jesus Cristo. Eu te recebo hoje, Jesus, pela fé, como meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas aqui fizeram essa oração pela primeira vez? Levanta bem alta a sua mão. Sem nenhuma vergonha. Bem, bem, lá atrás, aqui. Mais alguém? Ali, aqui. Mais alguém aqui? Glória a Deus. Mais pessoas. Eu vou pedir que vocês saiam dos seus lugares e venham aqui à frente. Se você tem algum amigo, vem com ele aí. Vem junto. Por favor, sai daí do seu lugar. Pode vir caminhando para cá sem nenhuma vergonha, gente. Vamos receber com aplauso essas pessoas. Hoje é um dia de salvação nesse lugar. Bem-vindo, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo. Amém, bem-vinda. Bem-vindos, você de casa. Bem-vindo, glória a Deus. Pode chegar aqui, por favor. Bem-vindo, Jesus ama vocês. Isso, venha sim. Glória a Deus, bem-vindo. Vem aqui, senhora. Que alegria. Ai, que lindo. Posso contar a sua história? Gente, vira aqui todo mundo aqui. Pode virar para lá. Vira assim, por gentileza, rapidamente. Como é o seu nome? Eliege. Gente, Eliege disse que veio convidada de uma senhora. Me chamou ali, me abraçou antes de subir, né, irmã Eliege? Martinha, vem aqui dar um abraço nela aqui. Vem cá, que Martinha já deu um abraço nela lá. E ela disse assim: olha, quando a pessoa me convidou para vir aqui, eu vi por educação e falei assim: vou ficar 3 minutos, no máximo 5. Não foi assim que a senhora falou? E aí de repente Deus começou a falar com ela. Ela falou: eu acho. Ela disse que ela baixou assim, dá licença, ficou encostada assim na cadeira e falou assim: mais 5 minutos só. Aí os 5 minutos, acho que mais 15. E hoje é o 6º domingo que ela vem seguido aqui. E hoje entrega a vida a Jesus. Glória a Deus. Bem-vinda à família de Deus. Bem-vindo de novo. Bem-vinda à família de Deus. Posso cumprimentá-las? Bem-vinda à família de Deus. Bem-vinda à família de Deus. Bem-vindos. Gente, eu sei que você é de casa. Bem-vindo. Aqui está tudo dando abraço. Ah, glória a Deus por isso. Gente, estende a mão na direção dessas pessoas aqui. Que lindo. Eu queria que vocês olhassem para esse povo de mão estendida. Sabe por quê? Porque eles são para vocês agora uma nova família. Quando nós nascemos, nós temos uma família biológica, certo? Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos uma família espiritual. E nós queremos todos aplaudir vocês, dizendo: bem-vindos a essa família.
Bem-vindos a essa família. Nós queremos orar com vocês. Estenda as mãos. Pai, nós os abençoamos. Nessa noite eles estão, Senhor Deus, sendo batizados com o Teu Espírito Santo. Deus, hoje eles estão escolhendo ser parte da família de Deus. Se prepararem, ter as vestes limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Pai, faz esta obra na vida deles. Uma linda obra de santificação. Uma, ó Deus, mudança que só o Senhor pode fazer. Pessoal, na família, na vida profissional. Deus toca no corpo, na alma e no espírito dessas pessoas. E faz tudo novo, como só Tu tens poder para fazer. E nós, como igreja, os recebemos como parte dessa família. E juntos com eles, nós estamos sendo lavados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém.